Glórias a Deus, aleluias. Amém, igreja. Eu gostaria de passar já para o pastor Genivaldo, amém? Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É muito bom estarmos mais uma vez aqui, apesar da energia que nos insulta, né? Essa energia nos insulta. Não sabemos se houve aqui um corpo feito de escala dominó, porque todos estão na mesma ligação, na mesma instalação, e queimou, parou mais de 80% das lâmpadas. E como elas já estão na mesma iluminação, qualquer clique, se queima uma, queima todas. Então temos que ver isso. E eu tenho mais um desafio, resolver essa questão. Mas eu quero agradecer a Deus e à igreja por mais um dia de oportunidade que o Senhor tem nos dado. Amém, irmãos? Amém. Queridos, eu peço a vocês que continuem orando. Ore pela igreja, ore pelo pastor, ore pelas famílias, ore pelos casais, pelo casamento, pelos jovens. Nós estamos em uma missão, uma responsabilidade grande de podermos estar levando a palavra do Senhor, defendendo a nossa fé, promovendo a salvação e insistindo diante das dificuldades. Tudo isso aí requer de nós disposição, requer de nós um desapego das nossas regalias, das nossas motivações, para que nós tenhamos aí a obra do Senhor como prioridade na nossa vida, mesmo não sendo fácil. Mas graças a Deus estamos bem, e Deus tem sido o nosso baluarte, o nosso suporte, o nosso socorro. Nós trouxemos a primeira parte desse estudo, que assim com carinho nós fizemos, dá trabalho, pastor. E o presbítero Sival aqui até mencionou, estudar requer disposição, requer você sair da zona de conforto, porque não é qualquer um que quer. E quando você tem um tempo para descansar, você vai estudar. Então, é difícil. Agora mesmo, um amigo, ao falar comigo no celular, na vinda, ele falou assim: que maravilha, pastor, eu queria ser assim como o senhor. Mas a gente sabe que nem sempre é possível. Amanhã cedo, enquanto muitos, não quer dizer todos, enquanto muitos estão descansando, né, e é merecido o seu descanso, eu estarei dando aula em Carapicuíba. Lembrando que durante a semana inteira nós damos aula. Quando nós estamos estarrecidos, cansados, quebrados, moídos, muitas vezes nós não conseguimos, mas faz parte da nossa caminhada também espiritual. Nós falamos dos paradoxos da graça. E o que são paradoxos? Paradoxos são termos que, na primeira premissa, parecem contraditórios. Algo que não tem como resolver apenas observando e olhando. Mas quando se aproxima, quando se aprofunda e quando se faz um estudo, segurando aí um estudo ou um ensinamento mais conceituado e afinado, então nós vemos que é possível. Um dos termos que é tão básico para que nós consigamos entender paradoxos, funciona assim: Deus é justo e Deus é santo. E como Deus, sendo justo e santo, Ele se aproxima do pecador e abençoa o pecador. Quando o próprio profeta Abacuque diz: Deus, Ele é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal. E ao mesmo tempo, o Senhor se faz presente, se apresenta em meio de uma assembleia de pecadores. Como pode isso? Então, esta dificuldade de compreender só é possível mediante o mergulhar na palavra de Deus. Nós temos um outro
paradoxo que para o mundo não funciona. Exemplo deste é que Jesus disse: aquele que perder a sua vida pelo amor de mim, ganhá-la-á. É somente nos céus que se perdendo é que ganha, em lugar nenhum mais. Senão nós vamos ter conceitos diferentes. Quem perde, perde. Quem ganha, ganha. Mas diante de Deus, quem perde, ganha. E muitas vezes quem ganha, perde. A própria Bíblia diz: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perdê-la, aí ele já está no definitivo finalizado, né? Aquele que perder a sua vida, ele vai encontrá-la. E nós temos os paradoxos aqui que nós falamos de, primeiramente, o choro de Moisés, e o choro, as lágrimas de uma criança inocente, que não sabe por que chora, mas ele chora. Ele não entende, ele não dá conta do que está acontecendo. Aquelas mesmas lágrimas, aquele mesmo barulho que muitas vezes incomoda, colocou a sua família em risco iminente naquela época, e aquele mesmo choro deu condições para que ele mudasse de cenário imediatamente. Ou seja, a mesma questão, o mesmo ambiente, com dois meios de trabalhos que Deus age. O outro ponto, nós falamos das águas do dilúvio, onde as mesmas águas destruíram o mundo antigo, são as mesmas águas que elevaram a arca e manteve Noé a salvo. Eu acredito que os irmãos entenderam. O trabalho feito, ele tem, com certeza, valia, e ficou muito bom. Está hoje dentro da pasta teológica do nosso IBPC da Sudoeste, também está no YouTube, e nós colocamos também no grupo, né, William? Vem no grupo, né? Então vale a pena você assistir, é 1 hora de mensagem ministrada, e hoje nós vamos falar do terceiro paradoxo, com bastante assim perspicácia, com bastante afinco, e você vai compreender de perto. Só que tem uma coisa, é importante você fazer perguntas, questionamentos a respeito daquilo que você assegurava estar certo. De repente as coisas perdem-se a rédea e você se encontra vulnerável. Então, pastor, o que eu devo fazer? Perguntar. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Romanos, no capítulo 3, carta aos Romanos, capítulo 3. Nós vamos fazer esta leitura. Romanos capítulo 3, versos de número 19 a seguir. Quero reforçar aqui, enquanto os irmãos acham, os irmãos já leram a carta aos Romanos, irmãos? A carta de Paulo toda? São 16 capítulos, e eu vou dizer uma coisa para você, ela é desafiadora. Talvez a carta mais profunda que nós temos dentro do Novo Testamento ou dentro da Bíblia Sagrada, onde até hoje discussões teológicas, desafios de estudos têm sido levantados e alguns questionados a respeito da sua interpretação. Outro ponto que os irmãos compreender, eu tenho alguns livros, como os irmãos já sabem, que eu já tenho falado, e em casa eu tenho um livro de Romanos, só para você ter ideia, capítulo 14 do livro de Romanos. Ele tem mais de 200 páginas, só do capítulo 14. Eu tenho o livro de Atos, aí o irmão diz: é legal. Não, eu não tenho os 28 capítulos, eu tenho apenas um capítulo do livro de Atos, que é o capítulo 1, e o capítulo 2 até o versos 7, se eu não me engano, e ele tem 580 páginas, só de um capítulo. Pastor, como assim? Então, se eu quisesse ter os livros do livro de Atos,
que são 28 capítulos, eu imagino que eu teria uma biblioteca só para o livro de Atos dos Apóstolos. Então tem que ter disposição, porque eu leio um capítulo da Bíblia em 10 minutos, eu estou sendo bem humilde, que na verdade 3 minutos, né? Mas eu leio em 10 minutos um capítulo. E de repente eu vou ler o livro para compreender o capítulo, ele tem 580 páginas. Como é que fica? Quem tem essa disposição? Então é necessário, é importante a gente ler e estudar. Romanos capítulo 3, versos de número 19 a seguir. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela. Novamente, eu quero afinar aqui a linguagem para você entender. Sabemos que tudo o que a lei diz, diz com respeito para aqueles que nasceram debaixo dela. Em outras palavras, para aqueles que precisam respeitá-la porque estão sob as suas ordenanças. Ok? Para que toda boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Novamente, para que toda boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Novamente, eu quero afinar aqui. Para que o mundo que nós conhecemos, ele não tenha argumento, para que ele não tenha direito de defesa, para que ele não tenha contraproposta, precisa se calar. E que, por que tem que se calar? Porque a Bíblia está dizendo, e ele esteja sob é debaixo, e ele esteja debaixo do juízo de Deus. E quando se fala juízo de Deus, está se falando debaixo de uma condenação. Repete comigo, debaixo de uma condenação. Todo o mundo. Paulo é enfático dizer que todos pecaram e destituídos. O que é destituídos? Essa palavra muitas vezes vem acompanhada de uma interpretação em outras Bíblias como excluídos. Excluídos é fora. Na lata de lixo, quem tem um Windows, trabalha com computador, você diz exclui isso. Na hora aquela coisinha vai para onde? Para o lixo, a latinha de lixo que tem ali, tá? Excluído. Aí continuemos. Versos de número 21. Verso de número 20 ainda. 20, né? Portanto, ninguém será declarado justo diante dele. Veja que ele está dizendo ninguém. Baseando-se na obediência à lei, com um A acraseado, tá? Mediante a obediência à lei. Ou seja, Paulo está abrindo aqui um parêntese para que não venham alguns desturpados e ignorantes dizendo, olha, está na Bíblia que ninguém é justificado diante de Deus. Paulo está dizendo mediante a lei. Ok? Continuemos. Baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Tem ninguém mais inocente. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Amém? Tomai vosso assento. Louvado seja Deus, né? Nós vemos aqui a lei mosaica.
Quando Deus tirou Israel do Egito, Israel já tinha esta alcunha, tá bom? Israel agora não é mais os hebreus. Israel, esse povo do país de Israel tinha o nome de hebreus quando ainda estava na época dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E este nome hebreu, ele é um nome emprestado de um dos pais da descendência de Abraão, um dos pais da descendência que Abraão veio, que tem por nome de Hebe. Para vocês entenderem, a Bíblia diz assim: Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a genealogia de Jesus, como a Bíblia também desenvolve, ela vem da pessoa de Sem. Então a Bíblia diz: Sem gerou Arfaxade, Arfaxade gerou Salá, Salá gerou Éber. E aí Éber é um judeu que na época de Abraão, quando Abraão saiu das suas terras, Abraão habitou nas regiões e de terras que pertenciam a Éber, e portanto ele recebeu este nome, essa alcunha de hebreu, porque passando ele o rio, as terras que estavam da além, ele estava referindo-se que pertencia a Éber, e Abraão então passa a morar nessas terras. Ao morar nessas terras, alguém diz assim: quem é aquele homem? Ele diz assim: o homem que mora na terra de Éber. Se mora na terra de Éber, é o hebreu. Aí você vai entender por que esta alcunha, esse nome emprestado. Quem mora hoje, até nossa cultura, quem mora na Bahia, o baiano. Aquele rapaz veio lá de Minas Gerais, o mineirinho. O rapaz veio do Rio, aquele rapaz é um carioca. O cara veio do Espírito Santo, capixaba, e assim por diante. Então esses nomes, eles ainda trazem esta referência nos dias de hoje. A única coisa que não traz na nossa atualidade é o que o nome quer dizer. Por exemplo, quando chamou-se Jacó, é porque ele era astúcio, manhoso, perspicaz. Então deu o nome de Jacó. Quando se deu o nome de Esaú, porque ele era um homem peludo, mais rústico e mais selvagem. Quando dá-se o nome de filhos de Belial, é porque a pessoa tem um passado ou tem uma motivação atrelada a entidades, ou propaga-se como alguém que comete tantos erros que este nome fica. Nos nossos dias, a Bíblia não chama assim, mas nos nossos dias aquele rapaz, não acredite nenhuma fala dele. Quando ele fala 10 palavras, 11 é mentira. Então, em vez de chamá-lo de filho, da mentira, a Bíblia chama filho da mentira, este aí é chamado de mentiroso. Só para você entender. Então, nos tempos de Abraão, recebeu o nome de Éber. Mas quando Abraão gerou Isaque, Isaque gerou 2 filhos, e estes, conhecido como Jacó e como Esaú, a Bíblia diz que depois de um bom tempo que ele esteve em Padã Arã, ele saiu de lá, da terra dos seus parentes, e no val de Jaboque ele lutou com Deus. A Bíblia diz que naquele dia, ou melhor, na noite, o anjo perguntou: qual é o seu nome? E ele diz: Jacó. E ele diz: a partir de agora, tu não se chamarás mais Jacó, mas Israel. E aí, passou-se essa mudança. Então agora o termo é Israel. Dentro desse termo, essa descendência, essa linhagem de Jacó, ela foi para o Egito. Ela ficou no Egito, não
diretamente a uma escravidão. Para vocês aqui, para entender, quando se fala assim, quanto tempo Israel ficou no Egito, todo mundo fala 400 anos. Todo mundo vai falar literalmente 400 anos. Quando você vai ler no livro de Êxodo, a Bíblia diz que Israel ficou 430 anos e fica difícil poder criar uma referência entre 400 e 430. Qual é a realidade ou a verdade? Para alguns, eles fecham a conta com o número 400, porque resume o quebrado. 430, 435, 440. Por exemplo, Israel, eu estou dizendo para alguns, Israel caminhou no Egito, caminhou no deserto quanto tempo? Quem lembra? 40 anos. Quando nós vamos ler o livro de Números, a Bíblia deixa claro que Israel caminhou durante o deserto 41 anos. Então, assim, por que 40 fechado, se ali aparece 41 anos? Tudo isso dentro da cronologia, tá bom? Dentro da cronologia. Saindo, então, para o tempo que eles ficaram no Egito, tem uma ideia? Quanto tempo eles ficaram no Egito, depois da morte de José? 430, 422, 425. Eles ficaram 235 anos. Só? 3 séculos é só? Como se entende isso, pastor? Quando você volta para Gênesis, a Bíblia diz que Deus faz uma promessa para Abraão, dizendo que Abraão teria um filho. E a Bíblia diz assim, e a sua descendência será escrava. É só pegarmos Gênesis, quer ver para você ver um exemplo? Vamos voltar em Gênesis, isso é estudo. Gênesis, capítulo de número 15. Gênesis, capítulo de número 15. Versos de número 18. Naqueles dias, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão. Começa aí, ó. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra do Queneu, dos Quereneu, dos Amorreus, dos Hititas, dos Ferezeus, dos Refaíns, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Gigazeus e dos Jebuseus. Então, Deus está dizendo para Abraão que toda essa terra ele tinha dado para Abraão, e essa terra está o quê? Ela está tomada por pessoas estrangeiras, por nações estrangeiras. Mas para que Abraão pudesse tomar posse desta terra, ele teria que ter o quê? Uma luta. E aí você vai ver que começa então um problema sério. Veja no versos 14, no versos 13. Olha o que Deus fala com Abraão no versos 13. Então o Senhor disse a Abraão: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra. Oi? Gênesis 15, versos 13. Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertence. Viu o que nós lemos aqui no verso 18? Numa terra que não lhes pertence. Conseguiu entender aqui no verso 18 que eu li? O verso 18, olha quem está numa terra. Quem plantou, quem trabalhou a terra, são os Jebuseus, os Cananeus, os Gigazeus e assim por diante, tá? Mas olha o verso 13. E o Senhor disse: os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertence, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Deus falou 400 anos. Até aqui tá tudo bem. 400 anos. Toda a contagem, ela tem que ser 400. Agora, como a gente explica? Daqui
até o nascimento de Isaac, daqui até o nascimento de Isaac, nós temos um tempo que já está sendo contado. Então é daqui, começa a contar daqui, os 400 anos. 430 começa daqui. Começa dessa fala. Isso. Desde esse dia daqui, meu pastor Sivaldo, até o dia em que... Quem lembra de Ismael? Gente, estudo temos que ter. Lembra de Ismael? Quem lembra? Ismael, ele está com 17 anos de idade. Ismael começa a brincar com Isaac. E o que Ismael faz com Isaac? Mesmo sendo uma brincadeira, o que ele faz com Isaac? Ele empurra Isaac, ele dá umas rasteiras, nós chamamos isso uns rodos. Ele brinca, mas ele está brincando, ele não está só... Oi? É brincadeira de irmãos. Ele já tem a maldade. Mas a Bíblia está dizendo. Não, aquele menino lá era tentado demais. Me mostra na Bíblia. Ah, era? Não fala assim, me mostra na Bíblia. Ismael? Ismael tinha um ciúme tão grande. A questão não é essa. Até hoje ele quer matar Isaac. Então, mas a questão Ele vai morrer. não é tipológica, gente. Calma. Vamos de novo. Essa questão, ela se dá por irmãos. Só que a lei proíbe, literalmente, que o escravo abuse do livre. E quem é o filho livre? Isaac. É Isaac. E quem é o filho da escrava? É Ismael. Mesmo Ismael sendo irmão de Isaac, Isaac ele é livre, Ismael ele é escravo. Sendo este em proporções diferentes, de distância ou de natureza que não vão se unir, Sara viu isso com maus olhos, não com os olhos bons, e falou para Abraão assim: mande embora o filho da escrava. Eu quero que você entenda, quando Sara falou isso com Abraão, Abraão não assumiu aquela responsabilidade. Ele foi falar com quem? Com Deus. E o que Deus falou para Abraão? Ouve, Sara, pode mandar a criança embora. Abraão ficou com o coração conquistado, porque é filho de Abraão. Você mandaria o seu filho embora? Não, mas ele... Mas você mandaria, se o filho é seu e não é do seu marido. Aí seu marido olha e está brincando com um que é do seu e do seu marido. Aí de repente ele derruba o que é de vocês dois. Você mandaria ele embora porque o seu marido pediu para mandar? Acho que não. Então, por que aqui você está dizendo que sim? Não, mas lá é porque ele desobedeceu. Mas aqui nós temos que ser coerentes. Então, mas lá Deus fez uma promessa para ele, né? Deus fez uma promessa que ele ia ter o filho dele. A questão é que nós temos aqui o que nós já lemos e nós queremos viver pela fé. Então nós vamos falar sempre contra nós. Mas se for nos dias nossos, ainda que somos crentes, nós vamos falar que nós não vamos mandar, não. E se Deus falar, pode mandar num sonho, nós ainda não faremos. A primeira coisa que nós vamos falar é o seguinte: esse sonho não é nem de Deus. Então assim, vamos usar, para que o estudo seja bem fiel, vamos usar a realidade e não aquilo que é conveniente. A realidade. Qual é a realidade? Eu não mandaria, não. O meu, embora não. E você mandaria? Eu estou em 2 casamentos, né? Eu tive meus 2 primeiros filhos com Teve? o meu primeiro marido. Certo. E só que eu era muito novinha, eu separei, tinha 21 anos. E aí o Bertão dele pegou os meninos pequenininhos. Ok. E ficou bom para comparar. Mas vamos dizer que um dia da semana aí, ele vê os seus meninos brincando com os dele, que gerou contigo. Com os seus que já estavam vindo, é mais velho, dá umas piruetinhas no seu, que é dele também, e ele fica nervoso. Ele fala assim: ó, Luciene, a partir de amanhã, manda embora esse menininho. O que você faz? Então, A primeira coisa é cortar o casamento em jogo. Então, mas aí no caso, eu já cortei desde o começo, né? Sim, nós estamos tentando dar um jeitinho. Não, mas eu estou falando que na minha casa eu já cortei desde o começo. Ah, tá. Né? Eu nunca admiti esse tipo de coisa. Mas eu falo assim, Lu, a pergunta é assim, uma pergunta... Eu entendi a pergunta.
Ah, tá. Não estou tentando. Ah, eu entendi. A ideia é para nós compreendermos o que Deus fez. Então, aos olhos de Abraão é injusto, mas lógico que é injusto. Como é que não é injusto, gente? Lembra do César Cavalcante? César Cavalcante foi surpreendido com uma pessoa que questionou, dizendo assim: pastor, Deus leva a pessoa, é injusto uma pessoa ir para o céu, e César teve uma estratégia maravilhosa. Ele disse assim: meu irmão, mas quem falou para você que no céu vai justo? Ele falou: não vai justo? Ele falou: não, no céu só vai injusto. Justo vai para o inferno, e para o céu só vão injusto. Tenta explicar isso. Será que ele acertou ou errou? Então eu vou pro inferno. Você é justa, né? Ah, eu não gosto de justiça, não. Não, mas você é justa. Eu gosto de ser correta. Então, aí vem a questão. A questão é: quem vai para o inferno, é justo ele ir para o inferno ou não? É justo. É justo. Para ele ir para o inferno, é porque ele fez jus tudo o que ele aprontou para poder ir para lá. Ok? Então, quem está no inferno é justo. Ó, fulano de tal matou 5 e está no inferno. Justo. Fulano de tal matou sei o que, está no inferno. Justo. Agora, fulano de tal estuprou, matou e está no céu. Injusto. Olha só como é que é. Não é injusto. Se ele se arrependeu. É injusto. Quem declarou justo foi Cristo. Você entendeu? É em Cristo que nós... Por isso que o estudo é importante. É em Cristo que nós somos declarados e não feitos. É em Cristo que nós somos declarados. Ou seja, Cristo é um advogado que no réu, no fórum do julgamento, o réu está lá para ser morto, e Jesus chega diante de Pai e fala assim: eu declaro ele justo. Ah, mas ele matou, roubou. Não importa, eu declaro ele justo. E se foi o meu filho que ele matou e minha mãe que ele roubou? E Jesus fala que declara ele justo. Como é que a gente olha para Jesus? Isso também é injusto, né? Porque na nossa natureza é isso, né? Então, mas na nossa natureza terrena, nós vamos ver assim. Só que Cristo, para declará-lo justo, olha o que ele fez. Ele não cometeu a injustiça. Ele falou o seguinte: o que ele deve fazer? O que deve ser feito com ele? E o juiz disse: ele deve ser morto. Aí Jesus falou o quê? Não sei se você está entendendo? Vai descer a tirar a minha concentração. Pois bem, vamos de novo. Eu disse para você que é injusto. O cidadão matou e estrupou. Aí ele chegou na cadeira para ser condenado de morte. Ok? Aí na hora, Jesus chega e vai advogar a causa dele. Aí Jesus chega para o juiz e diz assim: eu declaro ele justo. Inocente. Mas você fala: como inocente? Se eu estava lá, eu vi, ou as câmeras, e eu vi. Ele é culpado. Se você inocentá-lo, você é tão corrupto quanto ele, ou injusto quanto ele. É porque aí, lá no julgamento final, você está falando, né? Lá na entradinha da... Não, é agora que a pessoa vai para o inferno também. Ninguém vai para o inferno só depois do julgamento final. Lá, aí quando ele entrar lá dentro, ele vai ganhar um corpo transformado, né? Mas se ele continuar aqui, ele vai matar de novo. Mas escute, mas olha o que Cristo fez. Cristo foi lá e falou o seguinte: para eu declará-lo justo, eu assumo o lugar dele. Então Jesus não está dizendo, ou não está agindo com maldade ou com malícia, não. Ele está dizendo: qual é a sentença dele? O cara falou assim: morte. Ele falou: então tá bom, eu morro no lugar dele. Você não quer uma morte? Você não quer alguém para pagar pelo culpado? Então, pela culpa? Cristo foi lá e morreu, então está tudo certo. Se eu dei uma vida em troca da vida, está resolvido. Senão a minha vingança não será mais por justiça, será por pessoal, e pessoal não dá. Não, mas aí você está falando, desculpa, senhor, você está falando da morte da cruz, que ele morreu para tirar o meu pecado. Para te declarar justo. Para me declarar justo. Senão você ia para a cruz. Sim, mas nos dias de hoje, eu vou aprontar aqui. Aí eu aprontei, aí porque Jesus morreu na cruz para tirar o meu pecado, ele vai me considerar inocente? Não. Isso agora você paga pela lei, que eu estou falando que era pela lei, da lei de Deus, a lei moral. Entendeu? Não, pela lei moral ele morreu para nos justificar.
Entendeu? Mas aqui hoje. Você tem que pagar, você tem que ser presa. E se você tiver, e se não tiver condenação assim de encarceragem, se for pena capital, você vai morrer e tá tudo certinho Sim, porque também. aí Porque não vai ter ninguém mais para tomar seu lugar, chega não. lá e fala, não, Maria matou, não, mas eu declaro ela inocente. Mas hoje não tem. Para ter inocente, teria que ter outra pessoa novamente para estar no lugar dela. Só que isso aí é do corpo, ok? Do corpo. Só que Cristo foi da nossa alma. É igual o rapaz que ia, acho que vocês todos viram hoje, né, aqui no Capão Redondo, que o Corsa estava parado e os ladrões chegou e assaltou o cara que estava no carro estacionado, roubou ele, o outro veio pela porta, pegou um capacete que estava e saiu de boa com a moto. Aí o cara retornou com o carro, foi atrás deles, amassou os dois na parede. Matou os dois. Ele agiu sob forte emoção, né? Aí nesse caso aí, na hora do julgamento, né, o juiz, não, eu declaro ele inocente, porque ele agiu sob forte emoção. Não declara não. Vai preso e precisa ser preso. Não foi. Mas é porque precisa de advogado. Não deu nada não. Deu não? Você acompanhou o caso até o final? Tá passando. Mas você acompanhou, você viu na televisão? Não. Ele fugiu do flagrante. Ô Lu, você acompanhou na televisão ou você... Ah tá, não vai... Ele não foi preso porque ele fugiu. Ele Vamos voltar aqui. Lu, esses casos rolam por 5, 10 anos. Não fica pensando assim que você viu 2 propagandas lá de 3 conversas e deu o resultado final que não funciona assim não. Porque eles estão pedindo para não fazer isso. Olha, a já tá pedindo, não, Lu, isso aí vai rolar, vai preso sim, pode ficar tranquila. Você sabe quando é que, mesmo assim, quando a pessoa mata sob legítima defesa, ou seja, se você não matar, você é morto, mesmo assim a pessoa ainda é condenada ainda e responde talvez em semi-aberto, em regime aberto ou fechado. Tem muita coisa a lei, minha filha, a lei é longe. Mas vamos voltar aqui, ok? Quando Ismael, ele brinca com essa criança e abusa dessa criança, Ismael tem 17 anos de idade e Isaac tem 5 anos. Agora eu quero que você pense bem. Do dia em que Ismael brincou com a criança e abusou a criança, havia se passado 30 anos. Ok? Do dia que Deus fez a promessa até o dia, melhor para você entender, do dia que Deus falou para ele até o dia em que ele foi espancado, havia se passado 30 anos. Ali é o primeiro índice de escravidão, porque é um escravo do pecado, é um escravo sobre a sentença debaixo da lei, que escravizou uma pessoa que é livre, porque Isaac é livre. E dali para frente, agora conta, daqui para frente, conta-se 400. Quando Deus faz a promessa, ó, a sua descendência será escravizada por 400 anos, não é daqui, mas é no dia em que Ismael bagunça com Isaac, como eu expliquei. Dali vai para 400 anos. Dali, porque ele sofreu a primeira agressão usando livro. Então ali já é uma escravidão. A questão é, dali ainda... Isaac só tem 5 anos. Veja que Abraão vai viver ainda mais 70 anos. Depois nós vamos ver o próprio Isaac vivendo 146 anos. Depois nós vamos 180 anos, minto. Depois nós vamos ver o próprio Jacó vivendo 146 anos. Para depois eles irem para onde? Para o cativeiro. Veja. Quando Jacó tinha 130 anos de idade, Jacó desceu para o Egito. Então nós pensamos que a escravidão começa quando ele desce para o Egito. Não, começou quando Ismael bagunçou com Isaac, que tinha apenas 5 anos. Começou dali a contagem de 400 anos, dali. Então quando Jacó entra no Egito, já passou para mais de 200 anos, ou está chegando em 200 anos, tem que fazer o cálculo. Chegando nesse tempo, José, que tinha entrado no Egito com 30 anos, que tinha chegado a governador com 30 anos, José agora morre com 110, então ele vive sobre uma
liderança livre ou aparente livre por 80 anos. Então, esses 80 anos também é colocado dentro da conta. E só depois da morte de José é que os Ixos, que é uma nação que assumiu o poder, é que não conheceu quem era José, que começou a escravizar os hebreus que estavam ali dentro. Então quer dizer que pode ter sido até menos de 200. 215, tem cálculo que chega a 215 anos. Aí para você entender, então isso é Bíblia. Portanto, quando Moisés tirou Israel do Egito, agora já está em Êxodo, capítulo 12, quando Israel foi saído do Egito, sob a liderança de Moisés, a Bíblia diz, e naquele dia havia se passado 400 anos, cumprindo a promessa, a palavra não é promessa, a profecia que o próprio Deus falou para Abraão. É que começa, né, com Anrão, né? Anrão, que era o marido da Joquebede. Aí começa para falar sobre o nascimento de Moisés. Então, mas depois do José, aí eu acho que tem uma geração antes do Anrão, os pais do Anrão, com a Joquebede? Tem, porque multiplicou o povo, né? Desceu 70 e poucas pessoas e já estavam em 5 milhões de pessoas, então foi muito tempo que passou. Foi muito tempo, né? Imagina, de 70. Eles entraram 70 Mas foi 215 anos, é muita gente. Então, por isso que eu estou dizendo, por que é bom ler Bíblia, estudar a Bíblia? Porque a Bíblia não é somente pelo que a pessoa ouve, a Bíblia tem muitos textos que precisa ser levado para entender através da arqueologia, através da história, através da cronologia, porque senão você não consegue compreender isso com facilidade. Moisés era parente do José? Se Moisés era o quê? Parente do José? Não, porque José ele ainda vai se definir como uma tribo, entendeu? José vai se definir como uma tribo. Esse parentesco de grau se dão pelas tribos. Por exemplo, há de se entender que as tribos foram formadas depois que Israel saiu do Egito. Os filhos de Jacó, que já não existe mais, mas são sua linhagem, os cabeças. Então eles foram definidos da tribo de Rubi, da tribo de Azé, da tribo de Naphtali e assim por diante. Até aí está tudo certo, né? E portanto, o próprio Moisés, ele é da tribo de Levi, porque Arão é levita, entendeu? E José não pode ter vindo da tribo de Levi, porque José é irmão de Levi. Você entendeu? José dividiu em duas, né? Então, eu estou dizendo assim na origem, José, ele é filho de Jacó, ele é irmão de Levi. E a descendência de Levi é que traz a existência Moisés. A descendência de Levi, não a descendência de José. José é uma tribo normal e a família de José, que é Efraim, por exemplo, Efraim e Manassés, vão dar outras origens de povos. Ok? É nessa questão aí. Eu pensava que Moisés era parente do José. Não. Algumas pessoas acreditam. Não foi Moisés que trouxe os ossos do José? Sim, por causa da profecia. A profecia está em 49 de Gênesis, porque José diz assim: quando eu morrer, leve meus ossos, tal. Então essa promessa ficou quando José estava vivo. Passou-se o tempo de 200 e tantos anos. Quando eles saíram, eles buscaram os ossos de José e levaram. Porque foi Moisés que levou, não foi? Foi Moisés que levou, mas quem enterrou foi Josué. Então, mas por isso que eu tinha na cabeça que Tá. Moisés era parente do José. Então o que acontece com essa questão? Ao sair dali, eles caminharam 3 meses pelo Egito. 3 meses. Põe na cabeça, fala comigo, 3 meses. 3 meses. Saíram dali, caminharam em distância de 3 meses. Passaram o Mar Vermelho e caminharam 3 meses no deserto. 3 meses. Chegando no deserto, eles depararam agora com o Monte Sinai. Monte Sinai, para muitas pessoas que prendem a mente só em uma coisa, Monte Sinai não é apenas um monte, tá? Mesmo sendo Monte Sinai.
O Monte Sinai é uma grande região que tem um monte muito elevado, então dá o nome Monte no Sinai, ou Monte do Sinai. No Monte Sinai que tem. Ok? Isso, exatamente. E neste lugar, Deus deu a lei para Israel. Quem desafia a falar as leis aqui? Deus deu as leis. Nós já estamos em Êxodo para você entender. Deus deu as leis para Israel. Maria Sena está desconcentrando a gente. Porque foi no Monte Horebe que a sarça. É o mesmo lugar, Maria Sena. É isso que você não está confundindo. É a mesma região, mas os montes são diferentes. Monte Sinai, Monte Horebe, Monte Sião, é os montes tudo diferente, mas é a mesma região do Sinai. Por isso que eu falei, Sinai é a região. Não existe a região Horebe. Você entendeu? Então, o que acontece dentro dessa questão? No capítulo 20 do livro de Êxodo, Deus dá para Israel as leis. Quem consegue falar as leis assim de cabeça? Só para você entender. Os 10 mandamentos. Deus deu a lei para Israel. Essa lei é chamada a lei que iria levar Israel por todo o deserto. Essa lei ela tem cláusulas, tem condições. Então, com esta lei que Israel passou a caminhar, observando, como Israel é pecador e a lei não consegue sustentar o pecador, eu quero que você comece a entender isso tudo. Israel é uma nação, como a nação é pecadora, e a lei ela não tem brechas, ou não tem parêntese, ou exceções para o pecador. Israel, que era para ser protegido pela lei, acabou sendo, quem pode me garantir a palavra aí? Condenado. Fala comigo, condenado. De novo. Deus deu a lei. Paulo diz na carta aos Romanos, a lei de Deus é boa e santa. A lei é santa, a lei é boa. A lei ela não tem exceções, a lei ela é reta, ela julga. Se você andar reto, você é justo, você não é penalizado pela lei. Paulo está escrevendo a Timóteo, Paulo está dizendo o seguinte, a lei não foi dada para os justos, foi dada para os injustos. Por quê? Porque injustos aqui precisam de leis. E Deus deu a lei para Israel, para que Israel pudesse superar a sua situação moral. Portanto, por Israel ser tão caído, pecaminoso, idólatra, sanguinário e um monte de coisa mais, Israel não conseguiu, ou seja, passar pela lei. Logo a lei apontou Israel e tornou Israel o quê? Culpado, condenado. Aquilo que Deus deu, que era para ser bom, acabou sendo o quê? Para Israel, penalização ou ruim para Israel. E aí o que a Bíblia vai dizer? Que Deus utiliza de 3 argumentos dentro da lei para poder colocar o homem como ele queria. Por exemplo, a lei tem quantos mandamentos? 10. Não estou falando a lei promulgada. A lei promulgada ela tem 613. Eu estou falando a lei escrita, tem 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos, nós temos 4 mandamentos. Nós temos 4 mandamentos que referem aos céus. Olha bem, 4 mandamentos que referem aos céus. Nós temos alguns mandamentos que referem à lei moral e alguns mandamentos que referem à lei civil. Você quer ver? Primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Ela é civil, é moral ou ela é ética? Ou seja, traduzindo para você, religiosa. Ela é religiosa. Então Deus está dizendo, não terás outros deuses além de mim. Se o cara tivesse outro Deus, ele estava cometendo pecado contra quem? Deus. Contra o próprio Deus. Então, eu quero que você entenda que a lei ela é vertical e horizontal. A vertical, ela atinge diretamente entre Deus e o homem. Deus está tratando com o homem, primeiro Deus. Então, primeiro, não terás outros deuses além de mim. Segundo,
mandamento que Deus fez: não farás para ti imagens de escultura. Olha novamente, vertical. Olha a cruz, gente. Olha a cruz. Vertical. Terceiro mandamento. Não lá tomarás ou falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é essa lei? Vertical. E quarto mandamento: não trabalharás no sábado, porque neste dia o Senhor teu Deus terminou toda a obra da criação e nesse mesmo dia descansou. Portanto, santificai-se neste dia. Pronto. Vertical. Olha agora o moral. Honrar pai e mãe. Olha agora. Para que os seus dias sejam o quê? Prolongados na terra. Depois, tão básico, começa agora, essa é moral. Olha agora a civil: não matarás. Não matarás é civil. Segundo, não adulterarás. Não adulterarás, moral. Novamente, você viu? Adulterarás é quando você está É moral. e tá. Quando a pessoa adultera, não é imoral? Mas é quando está casado, né? Quando não está casado é fornicação, é imoralidade também. Quando tá Ah, casado. então pode? Não pode, não. Você acha que pode? Não, eu já ia falar, eu sou casada, aí eu dou uma puladinha lá para dar certo. É adultério. E se você não for casada e não ter um marido, é fornicação. Resumindo, é só conversa fiada. É adultério. Ah, pastor, por que é adultério? Eu vou falar por que é adultério. Fecha a brecha aí. Jesus diz assim: qualquer homem que olhar para uma mulher com maldade no coração cometeu adultério ou fornicação? Cometeu adultério. Mas nem casou com ela. Cometeu adultério. Mas ele nem é. E se eu fosse solteiro? Cometeu adultério. Você entende? Não funciona. Então, assim, é a mesma. Foi só uma forma de abrandar a situação. É pecado. Então, primeiro, vamos lá: honrar pai e mãe, moral. Não matarás, civil. Não adulterarás, moral. Não furtarás, eu falo roubarás, mas furtarás porque é escondido. Porque, veja, por que a Bíblia está falando furtar? Quero explicar para vocês entenderem. Por que a Bíblia está falando furtar? Porque o roubo é crime. O roubo é crime. E você pega a pessoa, então vai ser apedrejado. Mas se esta pessoa está furtando, você não sabe quem é. Ela convive com você, então é tanto civil quanto moral. Olha o equilíbrio que eu estou passando para você. O furto é escondidinho, O furto, por exemplo, se uma pessoa roubou uma televisão, aí quando você vai dar queixa, a primeira coisa que precisa falar lá, ele vai falar o seguinte: foi roubo ou furto? Mas qual é a diferença? Ele fala o seguinte: porque se foi roubo, sua vida foi colocada em risco de morte. Porque você não vai entregar ele rindo, vai? Então, e se for furto, você não correu nenhum tipo de risco. Você nem viu. Você não viu, entendeu? O cara te rouba o carro na rua. Te roubou, ele colocou ele atentou contra a sua vida. A pena dele é agressiva. Se ele roubou, a pena dele é branda. Aí você entendeu como é que funciona? Escondidinho é menor a pena. Agora você entende? Estou tentando fazer vocês compreender por que tem a lei. O próximo ponto, depois do furtarás, não Levantar falso testemunho. Não darás falso testemunho. É moral ou cível, Luciene? Moral. Mas hoje é cível. Hoje é cível. Só que também é equilibrado. Você é imoral diante de alguém que te conhece. Quem lembra de um falso testemunho bíblico dentro da Bíblia Sagrada?
Jezabel contratou alguns homens profanos, filhos de Belial, que não temiam a Deus, para poder dar testemunho falso contra Nabote. E Nabote foi morto. Por quê? Porque o testemunho de duas pessoas torna a cláusula válida. Não, verdadeira válida, tá? Eu nunca falo verdadeira que ela vai continuar mentirosa. Torna a cláusula válida. Só para você entender bem essa questão. Ok? Então, depois de não darás falso, ou não levantar falso testemunho, vem o próximo. A mulher do próximo. Não cobiçarás a casa do próximo. Não existe a mulher do Mas próximo. significa mulher. Negativo. Essa Bíblia precisa ser consertada. Não, a mulher também deixa. Não, eu te explico então. Porque Não aqui é para cobiçarás a explicar. casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Vamos lá. Nem o servo, nem a serva, nem o Vamos lá. Por que ele está dizendo não cobiçarás a casa do teu próximo? E a mulher ela entra como adendo. Veja bem, porque quando você cobiça a casa, você quer ser dono de tudo que tem. Porque se Deus dissesse não cobiçarás a mulher do teu próximo, então para que serviria não adulterarás? É a mesma coisa praticamente. Você entendeu a questão? Então assim, não cobiçarás a casa do teu próximo. Como a mulher é pertencente ao homem, então aí entra o animal, a esposa, os bois, oi? Os servos, a serva, porque ela pertence ao marido. Ele é proprietário, ele é dono dessa mulher. Então Deus já estava colocando as coisas. Ó, gente, somos nós, pastor, que confunde tudo. Nós não lemos mais. Nós ficamos ouvindo um piadinha do TikTok aqui, acha que já conhecemos Bíblia. E fazemos tudo errado. Então, a primeira, 10 mandamentos que tocou diretamente na ferida de Israel. Antes dos 10 mandamentos, pastor, os israelitas, no caso, eles já tinham isso como alguma lei, assim, para não cobiçar no próximo? Já tinha, né? É porque eles herdaram das nações estrangeiras onde eles viviam, então eles tinham várias mulheres. Porque no caso, o próprio José, no caso. Exato. Ele não começou a mulher do próximo que já estava lá dentro. Ele já sabia que era errado. Mesmo nós brasileiros. Porque essas leis as nações também tinham. Só para você ter ideia, vamos tentar elucidar o que você falou que é importante. Quando Abraão, ele foi para uma terra de Gerar, a terra chamada terra de Gerar ou em Gerar. A Bíblia diz que Abraão, preocupado com Sara, porque Sara é muito bonita, que até hoje eu fico buscando essa beleza, porque é fato, eu não sou tão sem escrúpulos não. A questão é, a beleza que Deus olha está aqui. Então Sara, eu tento explicar isso teologicamente para meus alunos, que Sara não é uma mulher com atração física. Primeiro, se fosse, tem problema sério. Vamos lá. Primeiro, a Bíblia diz que Sara é estéril, que Sara já passou o tempo das mulheres. Já cessou, está na Bíblia, antes disso acontecer. Então, o que acontece com tudo isso? Quando Deus chama Abraão tem 75 anos e Sara tem 65. 65 e Abraão 75. Quando Abraão ele vai para a terra de Gerar, Abimeleque, ele é um rei dessa terra. Só que eles têm regras. Eles não tomam a mulher do próximo, olha que ele é o rei. Ele não toma, ele tem regras. Só que para que essa mulher não tenha próximo, o que ele faz com o marido? Mata. Ele mata. Agora você entendeu? Ele deu um jeitinho na coisa. Olha, eu vou tomar aquela mulher, mas eu não vou tomar agora porque ela é casada. Eu mato ele, ela é livre. Ela é livre, ela é minha. Davi fez com... Exatamente. Esse é um problema. E aí, duplo homicídio, né? Duplo crime. E o que aconteceu? Abraão, sabendo disso, Abraão falou assim, você vai dizer que é minha irmã? Porque ele vai querer tomá-la, mas a minha vida está o quê? Preservada. Tá entendendo? Mas aí, pastor, lógico que ela era bonita, né?
Como é que ela poderia ser bonita? Não, tanto por fora. Agora, Por dentro eu não sei, mas por fora deveria ser. mas vamos entender que você tem a razão. Agora eu vou colocar as cartas na manga, que aqui é um estudo e ninguém corre. Vamos colocar as cartas na manga? Você é um rei. Você tem poder sobre todas as virgens. As mulheres mais lindas do seu reino. Você vai querer uma mulher com a idade de 75 anos. Você vai querer uma mulher com 75 que tem marido e que ela já não tem toda a premissa de cuidado, de zelo. Ou seja, este interesse, em vez de te enobrecer, ele te decai como alguém que não tem o que? Princípios ou qualidade. Aí eu vou falar para você, busca em Assuero, o rei, quando casou com Esther, para você ver, buscou no reino e um concurso de beleza e Esther venceu. Você viu, não venceu duas, venceu uma. Ele não estava interessado nisso. Agora, calma, pastor. Essa primeira, para você entender, estou falando de posição. Estou falando de um rei. Agora a segunda coisa, todas as jovens que estavam com ele não têm postura de rainha. Olha agora por dentro. E elas andam assim, eu quero fazer isso para você entender. Eu tinha uma irmã também que andava assim, depois minha esposa, Sueli, começou a concentrar e eu já não era uma pessoa encantada, né? Além de ser muito bonita. Andava assim, ó. Coloca os ombros para cima, comigo, sabe? Põe os ombros em direita. Tem a postura, não é? Uma mulher, por que a mulher foi criada o salto para a mulher? Para a mulher ganhar o quê? Postura. Não, Maria Sena está querendo achar que é sensualidade, mas começa por aqui primeiro. Uma mulher sensual, ela é desejada. Segundo, uma mulher que põe um salto alto, ela ganha o quê? Ela não consegue dar um salto alto, senão ela anda erética, ela ganha postura. É isso que você precisa falar no altar. E não assim, ela sai se quebrar, ela ganha postura. E por ganhar postura, todos os olhos de quem gosta ou de quem é encantado por uma mulher de postura, ele fica o quê? Atraído. Agora, não vamos colocar a questão que é inconcebível. Trajes, roupas, sensualidade, mas isso aí que a mulher não confia mais tanto na sua posição, na sua postura, que ela começa criando um outro método para atuação, mas isso aí muda tudo. Mas pastor, naquela época não tinha salto alto. É isso que eu estou dizendo. Então, eu trouxe para agora. Você que está achando que eu estou falando. Hoje, a mulher põe um salto alto por causa do que? Da postura. Mas sabe o que é? É que eu acho assim. Tira a palavra acho. Como ela e Abraão eram pessoas debaixo da promessa de Deus, eles tinham promessa. Então eu acho assim que o inimigo ele já estava ali em volta ali ao redor. E você sabe que o inimigo ele pode trabalhar para o rei achar a linda, né? Okay. Às vezes ela não era nem aquilo tudo, né? Mas não é essa a questão para a gente ensinar, não. Senão a gente vai errar e não vai achar lugar, né? Porque aí começa assim, ó. Imagina Se você. ela era uma senhora já idosa. Pensa bem, você tem que aprender, tem que estar aberta para aprender. Como que você pregaria? Eu acho, vai ficar só com o seu achômetro. Você tem que ter postura bíblica. Opa, a Bíblia diz, quando a Bíblia diz, calou-se todo mundo. Então o que a Bíblia diz? Vamos para a carta de Pedro. Pedro diz que seja a beleza da mulher, não frisado, diademas, pulseira, ouro, brinco ou aparatos, mas o seu interior. E o que Sara é? Sara é rainha. Só que Sara é rainha daquele. Sara tem o quê? Postura. Sara tem o quê? Sara tem dinamismo. Sara caminha com Abraão e Abraão nunca se interessou por ninguém, porque Sara, ela está à altura do seu Senhor. Sara sabe a posição dela. A Bíblia diz que a única mulher na Bíblia que lavava os pés do seu marido é Sara. Olha bem para você ver a posição. Isso aí é humilhação? Não, pelo contrário, isso aí era saber a sua posição. Ele é o meu Senhor. É o que a igreja faz. É o que Cristo fez pela igreja. Então, quando Pedro está dizendo que não seja a aparência
a beleza, mas sim o seu interior, eu vejo dentro das Sagradas Escrituras a beleza de Sara, não a pele rústica, não é a menina que Salomão encantou, que tem como sulamita, não é aquela sulamita. Sara é uma mulher vivida, Sara é uma mulher de sofrimento, mas que nunca perdeu o quê? A pose, a postura, e é com pessoas dessa estirpe que o rei quer andar. E quando o rei olha para ela, diz: quem é aquela mulher? Ah, é a irmã de Abraão. É de uma da rainha da... Ele não está olhando para... É de uma rainha daquela que eu quero ao meu lado. Ou seja, eu vou ser respeitado, glamuroso. É isso que ele vê em Sara. Esta postura. Eu estava falando agora recentemente com... Fica aqui que o irmão me vê. Mas eu conheço esse homem. Eu estava falando agora recentemente... Em questão de nobreza, meu filho tem 21 anos. Agora analisa bem para você ver. Não importa o quanto ele estude, para ele ser um CEO dentro de uma empresa que tenha estrutura, que tem nome, com 21 anos, é zero a chance. Você não encontra. Por quê? Precisa de experiência, precisa de referência, precisa de estrutura, tanto psicológica, emocional, precisa de um monte de coisa. Então você vai encontrar a pessoa como sendo um senhor, por mais novo que seja, vai estar com seus 26, 28, 30 anos. Dentro dessa posição, falei, isso você não encontra. Isso é igual advogado, ninguém contrata um advogado de 21 anos para defender uma causa muito poderosa, não. Você vai estar doida, mano? Você está defendendo quantas causas? Eu vou na primeira, não, você não. Ah, mas não é formado? Mas não se trata disso. Aí eu disse, você quer ver alguém com postura? Pega eu como pastor, que tenho 51 anos, e pega um menino que tem 23 anos, que foi ungido como pastor na Universal. Aí põe dos dois lados para você, não estou me dando mérito, nem jogando confete. A primeira coisa é, você tem quantos anos? 21. Mas você chegou a estudar? Ainda não, mas Deus deu um dom, Deus capacita. Como assim Deus capacita? Deus não vai capacitar ninguém, você estuda e capacita. Então assim, o contexto de tudo, o presbítero Sival, é a postura. Postura elegante que transmitia segurança de qualquer pessoa que é uma pessoa desse jeito. Aí eu disse assim, olha o que eu ensino, pastor, para você entender. Você pode usar brinco, você pode usar diadema, nessa igreja, mas escute o que eu estou dizendo primeiro. Você pode usar brinco, diadema, braceletes, não sei o que, aparatos daqui, da lá, pode usar tudo, desde que a sua beleza interior seja tão bela quanto esses aparatos exteriores, porque Pedro diz, não seja a sua beleza os frisados, diadema, gargantilha, e por dentro é um sepulcro calhado. Ou seja, a minha santidade precisa refletir nos metais que eu carrego. E era assim que Sara era vista. A beleza de Sara interior estava à altura do ouro que ela tinha nas orelhas. Agora você entende? Era isso. Minha esposa não trouxe aqui a reflexão. A santidade de alguém não pode ser... A santidade de alguém é medida pelas vestes que você usa. Mas as vestes que uma pessoa usa não podem medir a santidade. Não foi assim? Então, quando você utiliza desses termos, você vê que Sara, ela é cogitada, ela é admirada e ela é também cobiçada por aquele rei. E não foi só ele, também tem o Egito, tá? Por isso que a gente está falando de pessoas, posições. Você usou um termo que é legal. Pode ser que Satanás, sempre foi Satanás. Sempre foi Satanás. Mas veja bem, esse aqui é o rei de Gerar. Mas quando Abraão foi para o Egito, o rei do Egito também queria Sara. E só para você ter ideia, tem pessoas que pregam que o rei do Egito chegou a ter algum caso com Sara, porque Sara fez parte do harém. Foi lá que ele trouxe aquela mulata com ele, que é a egípcia. Porque quando toda mulher, o rei tem direito a uma serva. Toda rainha
rainha tem direito a uma serva. Quando houve um problema de discussão que Abraão, ele descobriu que Abraão é casado, que não era irmã, que era mulher, ele mandou Abraão embora. Quando ele mandou Abraão embora, quem vai com ela? A serva Agar. Agora vocês conseguem entender aonde essas coisas se dão? Essas coisas se dão aí. Com Abimeleque foi diferente. O próprio Deus apareceu em sonho para ele e diz assim: ô meu servo, você sabe que Abraão é casado e Sara tem marido. Ele ficou doido, ele falou: como assim? Dispensa Sara. Começou a adoecer, as mulheres estavam o quê? Ficando infértil. Agora, presta atenção. É possível, é por isso, pastor, que eu quero que vocês cresçam. Até eu te esqueci o nome do meu amigo. Como é? Wesley. Faz tempo, né, Wesley? Até o meu amigo Wesley. Escuta bem, Wesley. Como pode, se esse rei tivesse nos seus aposentos ou durante o seu dia a dia apenas uma semana ou um mês com Sara, ele pudesse ter um problema sério de infertilidade e de hemorroida dentro do país? Então, quanto tempo você acha que Abraão ficou lá? Gente, essas são as pistas que a Bíblia diz. Ele não deve ter ficado apenas um mês, ele deve ter ficado cerca de 6, 8 meses, por ali, 10 meses, a ponto de você começar a perceber que houve um casamento, e nesse casamento, o cara no primeiro mês, a mulher, ela não gerou, entendeu? Ela não gerou. Vem no segundo mês, ela não gera. Ah, e aí, pastor? Então, aí os homens começam também a ter o quê? Hemorroida. As crianças começaram a ter pestes. E aí, de repente, o caos se instalou. Ele foi buscar nas suas divindades. E quando ele foi buscar nas suas divindades, Deus se apresentou no sonho para ele e disse assim: sabe por que está acontecendo tudo isso? Ele disse: por quê? Ele disse: porque a mulher que tu tem dono. Quem? Sara? Não me tome por culpado, porque Abraão disse que ela era irmã dele, e mandou chamar Abraão para Abraão justificar. E Abraão chegou e disse assim: de fato, eu não menti, porque Sara é minha esposa, mas também é minha irmã, porque ela é filha de meu pai, não minha mãe, e pronto, e acabou. Quando fez assim, entendeu? Ele mandou Abraão pegar as coisas dele, e Abraão foi embora com muita riqueza que Abraão tinha. Então é assim que nós entendemos a questão da postura de Sara, ok? Ah, pastor, mas ela não poderia ser bonitinha? Poderia. Ninguém está questionando que não poderia ser bonita. Poderia ser bonita, mas jamais você vai encontrar um rei tentando ou tendo atrações por uma mulher de 60 anos, 70 anos, 80 anos, quando ele tem todas as virgens do planeta, do seu reino que pertencem a ele. Você entende? É essa a questão. E eu estou falando isso como ser masculino. Você já ouviu muito sério mesmo? Hã? Eu ouvi muito sério mesmo. Meu amigo, era uma briga para servir o rei. Era uma briga para ser esposa do rei. O rei ouvia muito sério Reis. Ah, ouviram Sérgio Reis? Quando ele era velha, que faz muita coisa. A promulgação da lei no Monte Sinai revelou a majestade e o padrão moral inegociável de Deus. Revelou. Todavia, diante da incapacidade do homem caído em cumprir integralmente os mandamentos de Deus, a lei tornou-se um espelho de quê? De condenação. Foi o que eu disse para vocês. A lei é boa, a lei é santa, mas se tornou um espelho de condenação. Por que a lei se tornou um espelho de condenação? Porque Israel não pôde de maneira nenhuma recebê-la sem que estes pudessem ser o quê? Condenados. E eu vou finalizando aqui. Não é esse, mas eu finalizo. Longe de ser uma falha no plano divino, eu coloquei. A incapacidade da lei em salvar abre caminho para revelar a gloriosa graça justificadora que nós encontramos em Cristo Jesus. Para você entender, Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos, pela fé, olha a palavra justificada, é pela
fé, declarar o que é aio? O que é aio? Alguém sabe o que é aio? Eu ia perguntar. Pois é, aio é professor, Ah, instrutor, Né? pedagogo. Aio é, eu vou traduzir em miúdos, né? Minha terra fala miúdos. Aio é a tia da perua escolar que leva a criança para a escola, é o aio. Cuida. Ela que cuida. No trajeto ela cuida. Qualquer coisa que acontecer, é ela que adverte as crianças. Por exemplo, põe o cinto, fica quietinho, não abre a janela. Todo mundo, entra, tá na hora, vamos, fila. Ela que vai falar isso. Ela é a lei. Ela é a lei. Até que chega até você e fala assim, Luciene, tá aqui, ó, seu menino, te entregou. Quando te entrega, acabou a responsabilidade não dela. passa seu ar. Então, não, você passa a ser Cristo. Você é dono. Porque ela entrega o responsável, né? Ela entregou para Cristo, que Cristo não vai nos condenar. Então Cristo diz assim, obedeceu, não foi capaz de obedecer, pode deixar. Meu filho, aí é que Jesus está falando para a lei. Meu filho é bonzinho, viu? Meu filho está tudo certo. Aí a lei está dizendo assim ao Éder, mas hoje ele passou do limite. Não, está tudo certinho, pode deixar, meu filho é bênção. Aí a lei olha para ele e diz assim, por quê? Porque eu justifico o meu filho. Quem justifica é Cristo. Se tiver qualquer coisa para você falar, fala comigo, que eu sou o pai dele. Aí de repente a lei faz o quê? Tá tudo bem. Então esta é a função da lei. Essa é a função da lei. De nos entregar a Cristo. Entregou a Cristo, acabou a responsabilidade da lei. Agora nós estamos debaixo da graça. Quem nos condena é a graça. Mas a graça pode nos condenar? Paulo diz que sim. Paulo diz assim, decaístes da graça. Ou seja, deixar de estar debaixo para poder estar em cima é cair dela. Olha para você ver como é que é um paradoxo complicado. Então, a graça também, ela não em Cristo Jesus, mas a graça também tem as suas condições, tá? E eu vou dar aqui para vocês as 3 condições, a gente para aqui, porque esta vai demorar 3 sextas, 4 sextas, não tem problema. Agora analisa bem para você ver. Para servir a Deus, Deus requer condições. Pastor, como assim? Então vamos falar. Para servir a Cristo, Cristo requer condições. Qual condições? Primeiro, lágrima. Quem está de acordo? Cristo requer lágrima. Porque lágrima mostra o seu sofrimento. Para que você sirva a Deus em Cristo Jesus, Ele requer de você quebrantamento. Porque quando você está quebrantado, significa que você é impotente. Você não pode, você precisa confiar nele. A graça de Deus para servi-lo, ela requer condições como sofrimento. Para que você entenda que você só foi até Ele porque você não é capaz de suportar essa dor que você está tendo todos os dias. Então você vai até Cristo. Ou seja, a graça requer o quê? Condições. Sem essas condições você não consegue servir. Ninguém vai para Jesus e diz, não, eu vim. Porque você vê que não, curti minha vida, não tenho problema nenhum, entendeu? Eu estou aqui por estar. Eu estou aqui, nem se eu estar ou não estar, eu não dependo. Eu estou aqui que eu escolhi, não existe. Eu vou para Cristo porque eu estava sofrendo, estava morrendo, estava condenado, eu estou com sofrimento terrível, todos os dias eu choro. Eu não vou falar igual Charles Chaplin. Eu choro na chuva para que ninguém veja as minhas lágrimas. Mas tem família, pastor, o presbítero Sivaldo, que chora dentro do banheiro. Tem pais, você não vai ver um pai de família chorando, é muito difícil, mas ele chora no banheiro. Aí quando você vai ver a mãe vai lá dentro do colchão, lá põe a coberta, quando você vai ver, ela está com os olhos vermelhos, estava chorando. Enquanto o filho abre a boca em qualquer lugar. Então, por que muitas vezes choramos? Para poder o nosso filho sorrir. Você colocou até alguma coisa no status. Se eu não venci, não é porque eu não sei o que, se eu te amo tanto, não sei o que, e colocou um negócio sobre o seu filho lá. Então, relacionando a isso, para que você sirva a Deus, Deus requer
requer também algumas condições. Quais são? Lágrimas, dor, tristeza, sofrimento, desapontamento. Deus requer tudo isso. Essas são as condições para que Ele te aceite. A Bíblia diz assim: vinde a mim todos que não têm problema e eu aceito. A Bíblia, não é assim, então errei. A Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ninguém vai a Cristo sem fardo. Eu vou até Cristo porque o fardo está o quê? Descomunal, está pesado demais. E por estar pesado demais, eu estou sofrendo. E se eu estou sofrendo, tem lágrimas. E se tem lágrimas, ele diz: e eu enxugarei dos teus olhos todas as lágrimas. Deu para você entender? Vamos parar aqui que ele não tem medo. Então assim, o William sabe que não dá para dar estudo menos de 1 hora, como é mesmo, passou para mim um bom tempo. Precisamos sempre fazer recapitulação, voltar, mas é importante entender, querido, que cada ponto que nós formos avançando do estudo, nós vamos compreender em primeira mão que sem uma ajuda divina nós não compreendemos, nós não vamos compreender a Bíblia, e sem um apoio ministerial, pastoral, umbral de um obreiro, nós também não vamos caminhar. O camarada ali fala: eu não vou falar nada com o pastor não, isso aqui eu vou pregar, por que eu tenho que saber da mensagem? Compartilhe com o seu pastor a mensagem. Pastor, eu vou pregar, o William faz isso direto, eu vou pregar aqui, pastor, nessa palavra aqui, e essa palavra é uma palavra interessante, portanto, pouco pregada, eu queria falar aqui sobre isso. Você acha que está dentro, não está dentro? Ou então tenha domínio mesmo, para que eu também tenha graça de Deus de sentar e te ouvir. Eu sou humilde, irmão, não tenho problema nenhum de sentar e te ouvir, desde que seja Bíblia. Tá? Desde que seja Bíblia, porque ele falou assim: não, porque eu ouvia, porque eu imagino, porque eu penso, porque eu entendo, eu acredito. Aí eu também fico: meu Deus. Então, biblicamente, nós vamos parar aqui no Monte Sinai. E no Monte Sinai, nós temos o paradoxo da graça, da lei e da graça, onde a lei ela não é ruim, onde a lei não encontrou um judeu sadio para poder falar: passa, você está livre de mim. Não encontrou um. Todos que ele encontrou estavam doente, perebento, estava sangrando, e ele falou: está condenado, o seu estado aqui você não passa. E aí Israel veio de lá caminhando, capingando mesmo, até que Paulo diz assim: chegando o tempo, a plenitude dos tempos, Cristo se manifestou sob a lei, para nos resgatar os que estavam morrendo debaixo da lei. Nasceu de mulher, para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Esta é a vontade de Cristo Jesus, foi consumada na cruz do Calvário, e você não viu nada ainda do que tem esse estudo para nós, até a gente chegar na cruz, tá? Na cruz, o madeiro sangrento, cruel, que se torna o trono do Rei do Universo. É coisa de outro planeta, só Jesus. Queridos, amém, graças a Deus. Está terminada aqui esta primeira parte, né? Eu quero agradecer aos irmãos. Presbítero Sival quer vir aqui fazer essa oração, presbítero Sival, para a gente fechar aqui com chave de ouro. Irmãos, amanhã nós não temos culto, é isso? Está tudo fechadinho? Creuza, até você estar aqui, você estava aqui no dia lá, eu falei? Amanhã nós não temos culto. Eu estarei no Taboão, mas eu tenho, tá? Eu estarei no Taboão da Serra, no Freitas Júnior, amanhã à noite. E no domingo, meu presbítero, de manhã, eu gostaria que o presbítero Sival, eu gostaria que o Marcos, eu gostaria que o William, meus obreiros, e os demais aqui não estão, senão eu falaria também, né? Do Leandro e do presbítero Marcelo. Nós estarmos no lançamento da pedra de esquina, ou pedra fundamental, tá? Pedra fundamental, pedra de esquina, a mesma coisa. Nós podemos estar lá,
na fundação, né? Ou seja, vai ser a inauguração, é isso? Da igreja do São Januário. Só que não vai ser lá no São Januário, vai ser ali atrás, bem atrás do. Como é que dá o nome ali? Terminal Capelinha. Não, que Terminal Capelinha? Do Shopping Campo Limpo. Como é que eu faço? Ali na Vila das Belezas, ali tem um nomezinho. Como é que é o nome daquilo ali? Do Habib's, atrás do Habib's. Pronto, fica facinho. Não, é o Habib's ali na entrada da Tapicerica. Fica atrás do Habib's ali. Fica pertinho da Vila das Belezas, atrás do Habib's ali. Próximo da Capelinha, que é escrito aqui. Próximo, né? Jardim Atlântico. É isso mesmo. Eu vou colocar no grupo. Quem está no grupo, dá uma olhadinha. Pastor, que dia? Domingo, 9 horas da manhã. Eu tenho que estar lá, não tem jeito. Se eu não estiver lá, eu estou crucificado com Cristo e vou morrer de novo. E aí eu vou falar para você, se você puder estar lá, passa um alô, pastor, eu vi aqui o foldzinho, vai dar para mim ir. Se for, vai bonito, vai com obreiro. Não vai descaracterizado, porque é um domingo, saiu de casa preparado para isso, vai. Porque é a inauguração, tá bom? E aí a gente vai ter ali também um café, vai ser coisa boa. Vai ser coisa boa, tá certo? Vai ter, se não tiver, nós compramos. O importante é que vai ser coisa boa. Assim, se você puder, eu não quero forçar ninguém, não é obrigatório, não é reunião. É o lançamento da pedra fundamental ali da igreja. Novo templo, é a igreja própria, pastor, que nós... Você vai ver a dificuldade, tá? Compramos o terreno por 550 mil. Tá? E você vai ver a dificuldade. Pastor, nossa, que nós estamos chorando aqui porque tem 3 lâmpadas que apagou. Olha isso, como é que eles vão congregar aqui para vocês? É bom estar lá. É bom estar lá para você ver como é que é. Né? E isso aqui a gente vai consertar agora no final de semana, aí eu venho consertar, não tem problema. E se tiver que comprar outros, porque talvez queimastes, a gente compra. Meu presbítero. Oi? É porque aconteceu um pico de efeito dominó, queima tudo. Porque isso é tudo Xing Ling, né? Da China. Então se queima e está na mesma instalação, né? Queima mesmo. E aí você prepara o bolso porque foi 435 na última. Tem dinheiro? Foi 435, o Ilha estava aí, a gente viu. Amém? Eu quero primeiro, pastor presbítero, antes, eu quero. O Wesley, irmãos, estudou muito tempo comigo, um grande amigo. Está congregando ali no Thomas? Está no Thomas, lá no pastor Marquinhos. E é um grande amigo. Fizemos live juntos. Esse menino, ele é um menino de coração. Foi na minha casa, a gente ria. E é um jovem maravilhoso. Gostaria que ele estivesse aqui com a gente. Tá? E como nós vamos receber o servo do Senhor, irmãos? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por sua presença ilustre aqui, Wesley. E sexta-feira é assim, ó. Sexta-feira é um pequeno número, não tem jeito. A nossa igreja não é grande não, tá? Não vou te iludir não. Mas é uma igreja abençoada, uma igreja que tem muita bênção e ela é promissora. Nós vamos sair desse salão no nome de Jesus, porque todo dia tem um negocinho aqui. Todo dia. E Jesus está sabendo dessa minha dor, desse meu sofrimento. É impossível que ele, numa hora, não se importa comigo. Hã? É verdade, né, pastor? Presbítero Silvano. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, é no nome do teu Filho Jesus, é que nós te damos graça uma vez mais, por esse privilégio, Senhor, que o Senhor nos permite, em ouvir a tua palavra. Teus filhos que aqui puderam estar esta noite, Senhor, levarão consigo em seu coração esta verdade, inoculada em sua alma, Senhor, que o Senhor fala e nos conduz pela tua palavra. Pai, continue abençoando o teu povo, Senhor, dando aos teus filhos, Senhor, a reflexão profunda de tudo que ouviste nesta noite, Pai, e dando-lhe, Senhor, a cada um, Senhor, nesta noite, uma noite abençoada de descanso no Senhor. Assim nós oramos, Pai, grato, com o nosso coração cheio de gratidão, porque o Senhor é bom, Senhor, e o Senhor é maravilhoso, e nos concede, Senhor, essa alegria, Senhor, de sempre poder ouvir o Senhor falar por meio da tua palavra.
instruir o nosso coração, Senhor, nortear, Senhor, os nossos pés, Pai. É no nome do Teu Filho amado Jesus, porque a Tua palavra, Senhor, ela estabelece, Senhor, posicionamento e direcionamento para nós, que a mesma, Senhor, nos conduza, Senhor, até o dia do arrebatamento, papai. Meu Deus, para que o Teu nome seja glorificado, Pai, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Nós te bendizemos, no nome de Jesus. Agradecemos e te louvamos. Amém, Jesus. Levanta-se para as mãos. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Teu Santo Espírito esteja com a amada igreja e com ela permaneça até Jesus Cristo voltar. Todos digam amém. Se Deus é por nós, o Senhor é o nosso pastor. Agindo Deus, saúde vosso irmão, como é que diz aí?